Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje 2 surtos de peste suína africana em uma região próxima à fronteira da Rússia com a Mongólia. Colheita da segunda safra brasileira e as quedas nos preços internacionais frearam o ritmo de alta nos valores do milho. China continua ampliando a sua importância como principal parceira comercial do agronegócio brasileiro. Atual cenário externo pode prejudicar o segmento produtor de medicamentos veterinários aqui no Brasil. E vamos falar sobre indicadores de desempenho de alta performance. O Agora Agro já está no ar. O Serviço Federal de Vigilância Sanitária e Fitossanitária da Rússia reportou agora à Organização Mundial de Saúde 2 surtos de peste suína africana em uma região próxima à fronteira com a Mongólia. E de acordo com o relatório russo, que foi divulgado pela OIE, 107 suínos morreram devido à doença e 940 estão suscetíveis ao vírus. A origem do surto ainda é desconhecida, mas segundo informações passadas pelo Serviço Federal de Vigilância Sanitária e Fitossanitária da Rússia, medidas de contenção já foram tomadas, como vigilância dentro da zona de contenção e ou proteção, triagem, descarte oficial de carcaças, subprodutos e resíduos e também desinfecção. Ambos os surtos continuam em andamento e devem ter relatórios semanais de acompanhamento. De acordo com os dados divulgados na semana passada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada CPEA, o avanço na colheita da segunda safra brasileira e as quedas nos preços internacionais e na região dos portos frearam o ritmo de alta nos valores do milho em muitas praças acompanhadas pelo CPEA. Vale lembrar que até então a valorização nos portos ela vinha sustentando os preços domésticos no geral. Compradores consultados pelo CPEA estiveram mais ativos nas aquisições apenas no início da semana e no intuito de esperar uma maior entrada de lotes da segunda safra. Muitos também estão recebendo o milho negociado antecipadamente. Já do lado vendedor, os recuos externos e do dólar reduziram o interesse em negociar lotes para exportação. Agora, de maneira geral, esses agentes priorizaram o cumprimento de contratos, atentos à paridade de exportação. E, diante disso, as negociações têm sido pontuais. A China continua ampliando a sua importância como principal parceira comercial do agronegócio brasileiro. No primeiro semestre, a participação do país asiático foi de quase 40% do faturamento total recebido pelo Brasil em dólares, seguida pelo grupo de países da zona do euro, em torno de 14%, e dos Estados Unidos, em torno de 6%. A pandemia de coronavírus diminuiu o volume geral do comércio entre países. Entretanto, o agronegócio brasileiro conseguiu sustentar um ritmo aquecido das vendas externas, já que é um fornecedor de alimentos, fibras e energia. E, neste caso, as vendas neste ano são favorecidas pela forte demanda chinesa, por problemas sanitários em alguns países produtores e pela necessidade de segurança, de garantia de segurança alimentar e pela desvalorização do real frente ao dólar, que elevou a competitividade dos produtos brasileiros. Desse modo, existe aí grandes chances desse cenário manter o agronegócio brasileiro registrando volume e um faturamento recordes no segundo semestre de 2020. O Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para a Saúde Animal, o SINDAM, realizou agora uma pesquisa para averiguar a atual situação da indústria produtora de medicamentos veterinários aqui no Brasil. Apesar do setor seguir produzindo continuamente, mesmo diante de um atual cenário não muito bom, fatores externos podem prejudicar o segmento. De acordo com o levantamento
termômetro da indústria da saúde animal, realizado agora no mês passado, companhias já estão enfrentando dificuldades no processo de importação de ingredientes ativos. Cenário, de acordo com a entidade, pode culminar na falta de alguns produtos veterinários no mercado brasileiro, agora no segundo semestre. Além da dificuldade de importação dos ingredientes, as empresas ligadas ao setor também relataram quedas nas vendas desde o início da quarentena. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a eficiência da cadeia da pecuária de corte. E vamos falar também sobre indicadores de desempenho de alta performance. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. E agora você vai acompanhar uma entrevista sobre pecuária de corte. Na verdade, nós vamos falar sobre pecuária, produção de carne. Confira. Eu vou conversar agora com o Antônio Schacker. O Antônio ele é um zootecnista e ele trabalha, vamos dizer assim, com gestão em propriedades rurais em nível nacional. Para você ter uma ideia hoje, o Antônio Schacker ele pode ser considerado hoje como um dos tops da gestão em agronegócio, principalmente em propriedades produtoras de carne. E nós sabemos, e você também sabe, principalmente você que é pecuarista, que a situação hoje da maioria dos pecuaristas brasileiros não está assim uma situação muito confortável. Muita gente reclamando do preço da arroba. Mas eu vou bater um papo com o Antônio Schacker e para ver se ele tem alguma receita, alguma informação importante para você. Schacker, a pecuária de corte, ela pode ser uma atividade lucrativa? Olá, Toninho, muito bom estar com você, como sempre. Não só pode, como é absolutamente lucrativa, porém, para uma pequena parcela, não para todo mundo. Por que para uma pequena parcela? Toninho, a gente acabou de fechar os números essa safra, e foi justamente essa semana, e 37% das fazendas tiveram prejuízo. Resultado médio das fazendas foi menos R$ 34,00 por hectare. E 15% teve um resultado acima de R$ 400,00 por hectare. Então a gente percebe que a atividade pecuária definitivamente é uma atividade apenas para pessoas altamente profissionais e que focaram em fazer uma pecuária de alta rentabilidade. Agora, Schacker, quando a gente fala uma pecuária profissional, uma pessoa profissional, significa fazer o seguinte, fazer as coisas certas. Quer dizer, não é suprimir um sal mineral, melhorar uma pastagem, não é trocar de capim, é aproveitar o capim que você tem de uma forma racional. É mais ou menos isso? Exatamente isso, Toninho. O que fica muito claro para nós aqui sobre o que faz a diferença nessas fazendas é quando a fazenda tem um objetivo único muito claro. Você pode perguntar, mas que objetivo único muito claro? O objetivo é ganhar 15% sobre o que vale o rebanho. E todas as decisões técnicas definidas na fazenda são para a conquista desse objetivo. Então, a grande diferença para essas fazendas que são mais rentáveis é que as pessoas sabem, no começo do ano, quanto ela tem que dar de lucro e aí constroem, decidem o que ela tem que fazer para conquistar isso, né? As fazendas que você dá essa assessoria, que você tem acompanhado, qual é a média, vamos dizer assim, de lucro? O que sobra para um produtor no final de uma safra? Quando acontece tudo o que a gente espera, por exemplo, a gente vê R$ 500,00 por hectare para a média dos 30% melhores. Hoje, por exemplo, nós estamos numa fazenda que entregou o dobro desses R$ 500,00 por hectare, né? Então a gente vê assim, apesar da gente ter gente com 30% ganhando R$ 500,00 por hectare, tem gente ganhando mais. Por outro lado, a grande maioria ganha menos que R$ 200,00 por hectare. E por que isso acontece? Porque o ganho de peso é o fundamento central do desempenho dessa fazenda, desde que a gente mantenha a margem. Eu diria assim que
Tão importante quanto ganhar peso é ganhar peso com margem. E a gente só ganha peso, ganha dinheiro na pecuária reduzindo os custos fixos. Então, o grande ponto é a pecuária profissional é aquela que o líder focou em ganhar 15%, montou um sistema de produção que supera 10 arrobas por hectare, mas nunca abriu mão da margem. E como que tem margem? Com menos pessoas, mais bem remuneradas e com menor custo fixo e com aumento de produtividade. Ou seja, detalhe na quinta casa da vírgula. Eu tenho observado também, pelo fato de conhecer muita gente, de participar de vários grupos, participar de uma série de eventos, que uma boa parte dos pecuaristas que eu converso está tendo, assim, vamos dizer, uma sobra financeira de R$100 para baixo. Esse pecuarista está tendo muito prejuízo ou está quebrado? Quando a gente está no nível de R$100 para baixo, é absolutamente urgente repensar toda a fazenda. Precisa de uma UTI. Precisa de uma UTI. Não tem caminho curto, não tem caminho rápido, não tem caminho fácil. Mas a gente precisa entender que existem duas fazendas, Toninho. A fazenda de outubro a março e a fazenda de março até outubro. E que de outubro a março, vamos dizer que grande parte das fazendas conseguem acumular algum dinheiro. Mas a estratégia de março a outubro é que tem separado as propriedades do ponto de vista de rentabilidade. Então, elaborar uma excelente estratégia de entre-safra que mantenha resultado, ter um gado geneticamente superior, como por exemplo a gente tem visto cada dia mais. Hoje tem animal que precisa comer 13 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. E tem animal que come 4 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. Tem fazenda que fatura 150 mil para cada funcionário e tem fazenda que fatura 500 mil para cada funcionário. Ou seja, então existem equipes de alta produtividade e equipes de baixíssima produtividade. Então eu preciso de um animal de alta produtividade, de uma pastagem de alta produtividade e de uma equipe de alta produtividade, tudo alinhado de uma forma com muita criatividade para gastar no máximo 70% do que eu faturo, porque também não adianta ter produtividade gastando todo o dinheiro que se fatura. Então, a escassez traz criatividade e a regra é gastar 70% do que fatura. Se você estivesse diante de um grupo grande de pecuaristas, um grupo de pecuaristas precisando de uma orientação, o que você falaria para eles? Trago aqui 3 passos que podem mudar a vida de todo mundo. O primeiro passo é definir a meta, que é a meta de ganhar acima de 10% sobre o que vale o rebanho. Com essa meta, você define quanto de dinheiro a fazenda tem que te entregar. Então esse é o passo 1, começar escancarando a meta. O passo 2, Toninho, é baseado nesse faturamento, quantos animais ele precisa bater por ano. Aí você tem o segundo passo, que é definir tua previsão de receita, né? E o terceiro passo é baseado na tua meta financeira e na tua receita, qual é o máximo que você pode gastar e criar um projeto técnico que respeite esse aspecto. Então, quando a gente tem meta, Toninho, essa meta é clara, a gente consegue criar excelentes planos de ação e aí partir para a execução. Porque, no final das contas, excelência operacional, fazer aquilo que se propôs a fazer da forma com a maior qualidade possível é que vai fazer a diferença nisso. Então, ter meta, executar o plano e medir em cima, né? Pecuária é feita de detalhe. 10 gramas é capaz de aumentar 30% o lucro da fazenda, 10 gramas de ganho. Então, você imaginar o poder disso. Pois é, e a maioria não faz questão de 10 gramas. O que são 10 gramas? Nada. Pois é, exatamente. Nada do ponto de vista de desempenho. A gente consegue isso melhorando a parte, melhorando a altura de manejo, sem gastar 1 centavo. Grande parte das tecnologias que dobram o lucro da fazenda, você não precisa gastar 1 centavo. Eu falo assim, intensificar o uso de conhecimento, Toninho. Se eu tivesse que dar um recado para a turma, vamos intensificar o uso de conhecimento, de manejo, de gestão e de motivação da equipe. De maneira geral, não seria interessante o pecuarista mudar pelo menos a forma de pensar e começar a enxergar a pecuária como uma atividade talvez até mais rentável do que a soja? Quando a gente analisa os resultados, vou contar um número aqui, Toninho. A gente também faz benchmark de soja. A média de resultado de soja também é negativa. Então, assim, o pessoal acredita que a soja é mais rentável que a pecuária? Nem sempre, nem sempre. Apenas os top rentáveis conseguem esse tipo de resultado. Então, da mesma forma que existe profissionalismo na pecuária, na soja é a mesma coisa. Então, mais importante é entender que não é fácil, primeiro ponto, que depende da liderança, dá muito trabalho
e é detalhe. E a gente não pode abrir mão dos detalhes, do acompanhamento de perto para poder entregar uma pecuária de alta rentabilidade. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre indicadores de desempenho de alta performance. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Dr. Márcio Fischer. O Márcio Fischer, ele é doutor em ciências empresariais, é mestre em gestão financeira, controladoria, e nós vamos falar de um tema que interessa a todo mundo. Nós vamos falar sobre indicadores de desempenho de alta performance. Um tema, como eu disse, que interessa a todas as pessoas, a qualquer pessoa que se diz empresário. Dr. Márcio Fischer, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e participação aqui no nosso programa. Olá, Toninho. Prazer e contem comigo sempre. Vamos lá. Vamos embora. O Dr. Márcio Fischer desenvolveu um software que ajuda o empresário, independente se ele tem uma pequena empresa, uma média ou uma grande empresa, ou se é uma multinacional, que ajuda também o produtor rural, o empresário do agronegócio, a melhorar o seu desempenho dentro da sua empresa. Resumindo, fazer com que a pessoa se organize e ganhe mais dinheiro. É isso mesmo? Exatamente, Toninho. Um dos objetivos de nós lançarmos esse produto é chamado BIHP, que em português a sigla significaria Inteligência em Negócios de Alto Desempenho, é exatamente trazer para os empresários aquilo que já é usado há mais de 100 anos por fundos de investimentos, pelos maiores bancos do Brasil, por instituições de crédito, para que o empresário possa entender o lado mais evoluído de gestão, né, ultrapassando aquelas barreiras muito rudimentares de gestão com base em vendas e caixa. Então é uma ferramenta que nós criamos depois de 15 anos de vários estudos, em como ela poderia ser de fato aplicada de forma eficiente para o empresário, que ele pudesse entender profundamente o negócio dele e também compreender quais são os vetores ou diretrizes do negócio que geram ou que destroem valor ao próprio negócio dele. Então é um software que hoje contempla mais de 42 indicadores financeiros e econômicos e todos eles divididos em grupos. Então nós temos hoje 7 grupos de indicadores envolvendo folga financeira ou capacidade de pagamento de obrigações contraídas, custo e estrutura de dívidas de uma empresa, como essa composição de dívidas pode tornar a empresa com alto risco ou baixo risco, um outro grupo envolvendo rentabilidade dos negócios, a atratividade desse negócio, um grupo envolvendo equilíbrio financeiro, um outro grupo envolvendo capital de giro, finalizando com geração ou destruição de valor. E para empresas que são empresas SAs, temos também algumas principais métricas que o acionista, investidor, pode olhar para verificar se a rentabilidade desse negócio está sendo atrativa de acordo com algum benchmark de mercado. E a gente finaliza ele com uma visão de previsão de insolvência através de 3 visões distintas da possibilidade de um RJ ou de algum desequilíbrio financeiro. Como você bem disse, Tony, é um software que efetivamente pode ser usado por qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer porte e de qualquer enquadramento tributário. Qual que seria o diferencial dele que talvez o empresário possa ter isso mais palpável? Primeiro, nós não temos uma meta única. As empresas podem definir metas escalares e comparar o desempenho de cada índice com essas metas. E um segundo ponto importante
que quando uma empresa se cadastra no software, ele busca o desempenho das empresas de capital aberto da Bolsa do Brasil. Então o empresário consegue analisar o desempenho dele com as empresas que fazem o nosso termômetro da economia brasileira. Em linhas gerais, seria esse o objetivo do software BI-HP. Dr. Márcio Fischer, de maneira geral, a gente observa que uma boa parte do nosso empresariado, tanto rural quanto urbano, e como eu disse, independente do tamanho da sua empresa, ele desconhece, assim, de maneira geral, a quantidade de ferramentas que tem que podiam auxiliá-lo a um processo de um crescimento maior. Quer dizer, ele deixa vazar uma quantidade enorme de oportunidades para crescer. E isso o senhor parece que procura mostrar nesse trabalho que o senhor tem, né? Que o senhor desenvolveu. Eu sempre coloco, Toninho, a informação é a matéria-prima da decisão. Concordo. Né? Não tem informação, não tem gerência. Uhum. E uma informação equivocada é pior do que não tê-la. Né? Então, o que nós buscamos com esse software é justamente dar um upgrade no processo gerencial. Uhum. E só um ponto importante, 41% das decisões de um empresário são advindas da contabilidade. E quando a gente deixa de ter uma contabilidade que expresse a fotografia real do negócio, nós perdemos mais de 40% da nossa capacidade gerencial. E esse software tem essa visão de cobrir essa lacuna do processo gerencial, buscando, por meio da contabilidade, um complemento gerencial de performance bastante elevada para qualquer tipo de empresa. E no agro isso acaba sendo um destaque ainda mais importante. Eu fico observando, principalmente no agronegócio, a falta de conhecimento, a falta, vamos dizer assim, até de cultura em relação a essas ferramentas que existem hoje, como, por exemplo, a mais simples, vamos falar aí, a aplicação, o travamento do seu produto em bolsa. Quer dizer, muita gente deixa de ganhar, às vezes, 5, 10, 15, 20, 30% a mais, porque fica com medo, não sabe. Ah, não, eu já vi muita gente quebrar com bolsa. E a coisa não é desse jeito. Então, eu tenho certeza que esse software, essa ferramenta do Dr. Fischer, com certeza absoluta, ela vai abrir a sua cabeça para melhorar o seu negócio e talvez até trabalhar menos. É isso? Exatamente. É aquela famoso clichê, né? Mais com menos. Sim. Um dado importante, né, Tony? Os países que têm mais produtividade têm maior nível de renda. Então, quem sabe é uma ferramenta que possa vir, inclusive, para melhorar a produtividade da gestão e das empresas como um todo, e melhorando a própria renda do negócio, né? Concordo. É isso aí. Bom, eu conversei com Márcio Fischer, doutor em Ciências Empresariais, que nós batemos um papo aqui sobre um trabalho que ele tem muito interessante. E se você quiser conhecer, bater um papo com ele, tirar dúvida, não fica com vergonha, não. Liga para ele, é 629-8287-0780. Eu vou repetir, 629-8287-0780. Ou então entra no site dele, é www.bdi-gn.com. E você vai tirar uma série de dúvidas. Dr. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa. Excelente. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Sou teu fã. Você é um ícone do agro e eu fico muito satisfeito de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.